pecado é coberto. Feliz é o homem a quem o Senhor não imputa a iniquidade e cujo espírito não há malícia. Quem é feliz? Quem é perdoado. A felicidade verdadeira está naquilo que os grandes pensadores, os grandes filósofos dessa época disseram que não tem cura. Você quer ver o tanto que a Bíblia é verdadeira? Filósofos dos últimos séculos disseram: olha, é verdade, o ser humano está num desamparo profundo, numa angústia profunda, a sensação é de que nós somos uns vermes soltos nesse mundo e ninguém é por nós. Só tem um problema, não tem cura para isso. E aí vem a palavra do Senhor dizendo: feliz é aquele em que seus pecados são perdoados. Feliz não é aquele que consegue fazer a melhor plástica, pelo contrário. Talvez eu estou falando igual velho aqui, eu sou velho não, mas eu tenho uns pensamentos que tem gente que diz que é pensamento de velho. Eu vejo as mulheres fazendo, como é que é o nome? A tal da harmonização facial. É quando eu olho, a desarmonia é profunda. A desarmonia que fica depois que faz. Não estou dizendo que é errado não, irmão, viu? Pastor, se eu quiser fazer isso, irmão, a vida é sua, eu sou seu pastor, eu sou seu pai. A vida é sua. Se você quiser fazer, é seu marido que diz, né? Pastor, eu posso botar botox e manter no seu marido, né? Se ele gostar. Agora, irmão, no fundo, muitas mulheres fazendo isso estão em busca de nada mais, nada menos, preenchimento do vazio. Elas enfeitam por fora para poderem tampar o vazio de dentro. São os adereços, como um símbolo do vazio que tem por dentro. Também não estou dizendo que, pastor, então toda mulher que se arruma desse jeito, eu estou falando que muitas mulheres. Agora, aquela que teve suas transgressões perdoadas, está aqui, essa é diferente. E ela se embeleza como reflexo da sua beleza interior. E não como a ausência da beleza interior. Nós estamos vivendo em um tempo onde as músicas que fazem sucesso não é mais ando devagar, porque já tive pressa, leva esse sorriso, porque já chorei demais. Não, sabe como é que é hoje? Beber, cair, levantar, amarrado. Pelo amor de Deus, olha que eu busquei o mais antigo, porque hoje agora o negócio não é feio. Negócio de riscar não sei o que no chão. Confusão. Você quer ver a música fazer sucesso hoje? Ela ser insana. É uma música insana, sem sentido, maluca. Ela faz sucesso. Faz sucesso. Só que tudo isso é uma busca vã pela felicidade. Mas a felicidade verdadeira está no ato de ser perdoado. Você pode repetir essa frase comigo? A felicidade verdadeira está no perdão dos pecados. O salmista diz aqui que nisso consiste a bem-aventurança. Nisso consiste a felicidade plena. O fato de você ser perdoado dos seus pecados, o fato de você não ter culpa diante de Deus. E aí ele começa, detalhe, irmão, quem é que escreveu isso aqui? Olha na sua Bíblia. Na epígrafe, na partezinha do texto aí, diz que é salmo de quem? De Davi. E quando eu leio isso aqui, e como ele fala de pecado de um jeito tão singular, eu só lembro do período em que ele adultera com a esposa de um funcionário do seu império, do seu reino. E aí ele, para encobrir o seu pecado, o que é que Davi faz? A primeira tentativa dele, chama Urias, que era o marido da mulher que ele adulterou,
chama Urias, e ele pensa, ele vai deitar com a esposa, e ele vai pensar que o filho dessa mulher espera é dele. Só que o soldado dele era muito fiel e disse, eu não vou ficar aqui com minha esposa enquanto meus colegas estão na guerra. Rei, estou voltando. Isso era o suficiente para quebrantar o coração de Davi. Mas quem já leu a história aí lembra. O que Davi fez em seguida? Arma uma cilada, uma tocaia, para que lá na guerra Davi fosse morto. Aliás, Urias fosse morto. Urias é morto lá na guerra. Aí o texto mostra que o rei assume Betseba. E quando um rei faz isso com uma viúva na cultura israelita, significa o quê? Que esse rei é um rei muito bom. Irmão, onde é que o coração de Davi estava? Onde o coração de Davi estava? Porque ele permite que o povo diga, meu Deus, que rei maravilhoso, que rei bondoso, que não deixa a viúva do seu soldado ao léu, mas ele pega ela e cuida como sua esposa. O problema é que Deus levanta o profeta, e o profeta revela toda a situação. E ele fala o que no fundo estava acontecendo com ele nesse período de encobrimento de pecado. Acompanha comigo, versículo de número 3. Quando eu mantive em silêncio, meus ossos envelheceram por meio do meu gemido por todo o dia, pois o dia e a noite a tua mão foi pesada sobre mim, o meu orvalho é transformado em seca de verão. Davi estava lá, sendo aclamado como rei bondoso que resgatou a viúva, quando na verdade ele havia adulterado com aquela mulher, aquela criança era dele, e eles estavam vivendo uma mentira. Só que quando Davi estava no seu silencioso quarto, a voz que batia na sua consciência era a voz de Deus dizendo, eu e você sabemos a verdade. Se tem uma coisa que não dá para calar, é a consciência. Nós estamos tão entupidos de culpa que você quer ver um negócio? Uma vez eu fiz um teste psicológico em uma mesa. Eu disse, gente, todo mundo, bota o celular aqui na mesa. E vamos ser gente normal, vamos começar. Demorou pouco. Tinha gente tendo crise de ansiedade para pegar o celular. Em outro momento, eu comecei a fazer perguntas para algumas pessoas. E uma das perguntas é, você consegue ficar calado, em silêncio, em um lugar, sozinho, sem celular, sem nada, só você, a existência e Deus, a pessoa, misericórdia, eu infarto, eu morro. Não suportamos nem nossa própria presença. Sabe por quê? Porque o silêncio faz com que a voz da consciência se torne audível. E não queremos ouvir ela. Porque nela está a voz do Espírito. E o Espírito falava com Davi. E o que Davi diz é, enquanto eu encobri meus pecados, os meus ossos envelheceram. Quando você vai pesquisar, entender o que significa essa expressão, os meus ossos envelheceram, é literalmente, Davi sentia dores emocionais que irradiavam o seu corpo, ele sentia dores. Muitos dos nossos sintomas psicológicos e fisiológicos têm raiz em pecados encobertos. Eu não estou dizendo que doenças mentais têm origem em pecados encobertos. Eu estou dizendo que muitos sintomas são gerados por isso. Muitos sintomas são gerados por isso. Precisamos entender que a confissão de pecado é uma necessidade. E é uma necessidade universal. O salmista Davi, enquanto ele não confessava o seu pecado, ele sofria. Ele gemia nas noites. Os seus ossos doíam. A sua consciência não parava. A sua angústia
crescia. E aí imagina isso. O que é mais difícil de tudo isso, pastor? É que Davi, além de estar com um segredo tóxico, ruim, aqui dentro, ele tinha que aparecer para as pessoas como o santo e bom rei, ajudador da viúva. E ele tinha que sustentar esse personagem. Mas a pergunta que nós fazemos é: até quando suportamos sustentar esse personagem? Até quando? Até quando a gente vai manter o personagem ativo? Até quando nós vamos sofrer o conflito entre o personagem e a consciência, o personagem e a voz do Espírito? Davi, ele decide ter uma postura que devolveu para Davi a verdadeira felicidade. Qual foi? Versículo 5: eu reconheço o meu pecado diante de ti. O primeiro passo para a paz, para a felicidade, é o reconhecimento do estado de pecado. Mas não é reconhecer, irmão, porque, irmão, tem gente que reconhece pecado de um jeito que assim, era melhor não reconhecer. É aquela pessoa que diz assim: nós somos tudo pecador, então bora! Deixa acontecer. Nós somos tudo pecador mesmo? Não é assim. O reconhecimento de pecado tem que consequentemente gerar em você um novo desejo. Nós reconhecemos o nosso pecado. Quando Davi reconhece o pecado, aí ele diz: ó, eu reconheço o meu pecado diante de ti, versículo 5, e a minha iniquidade eu não escondi. Ele parou de esconder, ele matou o personagem, ele tirou a capa, ele tirou a máscara. Irmãos, não é de hoje que eu lido com a igreja. Eu já vi demais. Irmão. A pessoa comete um pecado grave. E aí a gente chama a pessoa para o conselho. Aí ela diz assim: não, pastor, eu pequei, sim, mas, irmão, quando diz o mais, eu relaxo na cadeira, o que vem por aí? Mas se o irmãozinho tivesse me feito raiva, eu não tinha sentado a mão nele. Pastor, eu pequei, mas eu só pequei porque tinha bala na minha rua. Poxa, como é que é esse negócio? Será que nós realmente estamos esperando que o mundo coopere? Você acha mesmo que o mundo vai cooperar para a nossa santificação? Pastor, pequei. Eu só pequei porque existe esse inferno de celular. Se não tivessem criado o celular, não tinha pecado. E aí a gente fica terceirizando e mantendo o personagem ativo. Davi mata o personagem dele e diz: eu decido não mais esconder. Sabe o que eu acho o máximo do cristianismo que Jesus deixou? É que enquanto o apóstolo Pedro dizia: Jesus, eu morro por ti, eu não te deixo mais nunca subir naquela cruz, eu morro no teu lugar. Jesus, eu sei quem tu é. Jesus, enquanto Pedro era esse cara, Jesus ia deixando a mão de Deus pesar em Pedro. Até que, no último capítulo de João, Pedro chega onde Jesus queria que ele chegasse. Em que ponto? No ponto em que Pedro reconheceu que não era capaz de amar a Cristo como ele dizia que amava. Não, pastor, mas lá no texto, lá na passagem,
Jesus fala, a resposta de Pedro para Jesus foi: Jesus, eu te amo. Sim, porque no nosso português, fala aos irmãos da Nova Vida, o Novo Testamento foi escrito em que língua? Hein? Grego. O Novo Testamento, grego. O Antigo Testamento, hebraico. E no grego existem várias palavras para amor, mas no português só tem uma palavra para amor. Amor, amor é amor. Mas no grego existem vários amores: ágape, storge, eros, filia. E o amor ali, no relato de Pedro e Jesus, Jesus fala: Petros, agapas-me. O que é isso no grego? Pedro, tu me amas incondicionalmente, a ponto de se sacrificar e morrer por mim, como você disse? E no original grego a resposta de Pedro é: Jesus, filias. O que é isso no grego? Jesus, eu te amo, mas só como amigo. Eu reconheço que eu não fui capaz, eu não sou capaz de te amar como eu dizia que te amava. Sabe qual é a resposta de Jesus em seguida? Agora tu presta para ser pastor, apacenta as minhas ovelhas. Se você está achando que Jesus ele está convidando você para ser um santinho com aquela auréola branquinha na cabeça, irmão, você quer o Senhor? Você quer viver maravilhas com Deus? Mostre para Ele quem você é. Sufoca o personagem e seja você diante dele, porque quando você não tiver mais nada para esconder, Ele vai construir em você um novo caráter. Você vai ser uma outra pessoa. Você vai ser um outro ser humano. Você vai ser literalmente uma nova criatura. Você vai ser de fato alguém que não precisa mais sustentar um personagem, mas você vai ser um pecador que todo dia legitima o estado de pecado, porém você se torna a terceira classe de pecadores arrependidos e perdoados. A felicidade está em ser pecador, mas perdoado, porque pecador perdoado não quer mais dar motivo para que a condenação antiga retorne, porque ele encontrou no perdão o que ele nunca conseguiu encontrar no pecado. Essa é a verdade. Meu irmão, eu não sei como anda a tua vida particular, e eu digo aqui, eu afirmo, não tem ninguém aqui atrás de mim, então, de mim até o Alan ali atrás, não tem um aqui que não tenha que ajustar algumas coisas com Deus. Só que se nós queremos que isso aconteça, nós precisamos fazer como Davi, perder o medo da nossa consciência e fazer uma visitinha nela e questionar a ela: qual é o meu pecado? Senhor, o que eu preciso confessar para Ti hoje? Pastor, mas se coloca de pé. Pastor, mas se eu confessar, o que vai adiantar? Vão ser só palavras. Não vai ser só palavras, pastor. Não palavras ao vento, mas palavras que encontram espaço no coração de Deus. E a partir do momento em que você confessa o teu pecado ao Senhor, você estabelece uma relação, um vínculo. E se tem uma coisa que Deus não tem nojinho, é do meio do teu pecado. Porque quando aquela mulher, escute isso, lembra da mulher do fluxo do sangue? Amém? Na lei mosaica, aquela mulher era impura. E aonde uma mulher naquela situação tocasse, era considerada impura. Mas ela toca em quem? Em Jesus. E Jesus não fica impuro. Ela é que se torna purificada. Se tem uma coisa que Deus não tem nojo,
é de mim e de você. É do nosso pecado. E se tem a primeira coisa que o diabo coloca na nossa cabeça quando a gente erra contra o Senhor é: Deus está envergonhado de você. Deus está decepcionado contigo. Uma vez um jovem confessando o pecado, e ele disse: pastor, eu decepcionei Deus. Aí eu comecei a bater palma para ele. Oxe, pastor, irmão, você conseguiu decepcionar aquele que nunca nasceu, porque sempre existiu, de eternidade a eternidade, conhece o meio, o começo e o fim da história. Você está me dizendo que conseguiu decepcionar aquele que sabe o nome de todas as estrelas? É isso mesmo que você está me dizendo. Se tem uma coisa que Deus já sabia, era aquilo que você fez ontem, antes de ontem. E se tem uma coisa que Deus sabe, é o que eu vou fazer amanhã. E isso me assusta, irmão, isso me deixa assustado. Eu não sei se isso te assusta, mas isso me assusta. Porque Deus sabe de todos os pecados que eu ainda terei que vencer lá na frente, e mesmo assim Ele me ama. Você está entendendo isso? Deus sabe exatamente todas as quedas que ainda virão sobre a tua vida, e Ele mesmo assim te ama. Isso é um amor assombroso para mim. Porque nós não somos capazes de fazer isso. Tem maridos que viram para a esposa e dizem: olha, se eu perdoo isso, mas se tu fizer isso, mulher, aí não dá não. Jesus sabe exatamente o que vai acontecer contigo daqui 10 anos. E o amor dele está sobre a tua vida. Então, olha para mim, irmão. Se ele não tem problema com o teu pecado, não tem nojo de mim e de você por causa dos nossos pecados. E se não há pecado suficiente que possa manchar a santidade dele, ele continua sendo Deus, mesmo tendo contato com alguém que está manchado. E se o maior interesse dele nessa história é te conceder perdão, que história é essa de você ir embora hoje aqui sem ajustar essa coisa? Pastor, mas é tão pequeno esse negócio que eu tenho para ajustar. Não vai nessa não. Qual foi o pecado mais simples da história? Esse aqui, ó. Deixa eu ver se vocês entendem de mim. Adão e Eva comeram um fruto. Tem pecado mais simples que esse? E foi o pecado que fez a gente chegar nessa miséria que nós estamos. Não brinca com coisa pequena. O Senhor te convida hoje a confessar aqueles palavrões. O Senhor te convida hoje a confessar aqueles pensamentos. O Senhor te convida hoje a confessar aquelas intenções, aquilo que só você sabe que passou pelo teu coração. O Senhor te convida a colocar diante dele toda a tua culpa. Não adianta, você pode fazer o que você quiser para aliviar essa culpa. Essa culpa só tem alívio em Jesus Cristo e no perdão dos meus e dos teus pecados. Então, no nome do Senhor Jesus, nesse momento eu te convido a curvar a tua cabeça e fechar os teus olhos. E ter um momento particular agora com o Senhor. Você não precisa, você não vai orar alto, você não vai... Agora é um momento de muita intimidade com o Senhor. Como se você estivesse numa consulta com o próprio Deus. Só você e Ele. Só você e Ele. Aleluia. E se de repente o coração se aquecer, e se de repente a lágrima brotar, deixa essa lágrima de arrependimento. E se de repente um turbilhão de coisas vir à tua mente, essa é a hora de você jogar tudo para fora. Se você quiser ter um momento bem particular, quiser se ajoelhar, fique à vontade agora. Fique à vontade para confessar talvez um vício que ainda não saiu, um determinado vício em alguma área que não saiu da tua vida, um determinado padrão de comportamento que não saiu da tua vida.
talvez a maneira como você lida com os teus temperamentos, com o teu temperamento, com as situações da vida. O Senhor agora quer ter um particular contigo, o Senhor quer ajustar as coisas nessa noite, o Senhor quer fazer isso em nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos e abra o teu coração e fale para o Senhor. Quero ser Senhor amado. Só cante, amado irmão, se for para você cantar como uma confissão. Se são tantas coisas que estão vindo aí, então canta como uma forma de confissão. Eu quero ser Senhor, vem aqui, Senhor, em nós, onde só o Senhor pode entrar, onde ninguém mais tem chaves. Vem sobre nós e nos perdoe por cada um dos nossos pecados, porque hoje descobrimos na Tua Palavra que bem-aventurado é aquele que tem os seus pecados perdoados, e que o Senhor não imputa culpa alguma. Senhor, nós nos quebrantamos aqui agora, abaixamos nossa guarda, sufocamos nosso personagem e desnudos diante de Ti estamos. Senhor, nos perdoa, nos perdoa. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Põe a mão no seu coração. Como Tu queres, Senhor.